Oi, essa é uma branquinha mini, ó, toda manchadinha aqui dentro do labelo. Não sei se dá pra ver, que eu peguei lá na Cobase a R$ 9,90 por ter acabado a floração. Então agora, como é época de alta umidade e o calor chegou ainda na primavera, para tortura minha, é uma fase que, como também é o que eu falo para vocês, o sol, ele vem assim, e eu moro em apartamento. Ele tá mais perto da Terra por causa da rotatividade do planeta. Em volta do Sol dá um dia, em volta da Terra dá um ano, e com isso ele vai ficando ou cada vez mais longe ou cada vez mais perto do Sol. No hemisfério sul, o verão é quando tá mais próximo do Sol, e com isso ele vem mais reto, mais no alto. E como é coberta, né, a minha área externa, como se fosse continuação do apartamento, tem menos luminosidade solar direta quando tá mais quente, mas tem alta umidade lá fora, porque é época de chuva na minha região, que isso acontece, a alta quantidade de chuvas, tempestades, é no verão. E claro que o final da primavera muitas vezes já vai mudando para praticamente ser verão. E com isso eu posso replantar, que é quando mais estimula as raízes novas a nascerem, e com isso as folhas também. Essa daqui tá boa, tá? Eu olhei bem, como é um pote transparente, ficou fácil de olhar, fiquei olhando bem embaixo também. E hoje eu reguei bem, ó, para fazer o replante dela. E eu devo molhar novamente dentro de no máximo 2 dias, mas eu prefiro 2 dias. Por que que eu prefiro 2 dias? Porque daí, se eu machuquei alguma raiz, eu sei que não vai dar fungo, né? Gente, eu tô guardando o banco, tá? Derrubando caixa, tá? É por isso o barulho. Desculpa, depois eu pego ela. Não dá tempo de ficar parando. Bora lá? Eu vou tirar o substrato. Como vocês podem ver, eu já coloquei aqueles ferrinhos. Esse eu tinha comprado, ele é curtinho, eu comprei muito curto, mas é bom para vaso pequeno. Porém, eu não tenho vaso pequeno para ela, então eu peguei o mais raso que eu tinha. Eu peguei esse ferro que é pequeno, porém eu dobrei aqui, bem dobrado, para ficar super firme a planta, porque os furos aqui do pendurador não são abertos. É um vaso velho, era da minha mãe, na época que ela tentou cultivar orquídea. Minhas plantas dentro do apartamento ficam em pratinhos, mas eu esvazio os pratinhos, porque senão vai ficar molhado por muito tempo. Eu coloquei o adubo MCL hoje aqui. Não devia ter colocado, é que eu decidi fazer o replante. Eu aperto bem, gente, para descolar, porque ó, as raízes elas colam no vaso. Então, para ela sofrer o menos possível, eu tento apertar bem, até ela soltar fácil. Quando ela solta fácil, eu não machuco as raízes. Então, eu estou descolando as raízes primeiro. Lembrando que é bom, se vocês não forem replantar logo, eu peguei ela, acho que há 2 ou 3 dias, eu nem sei mais, ó. A raiz tá aqui embaixo no vaso, então eu vou tentar cortar o vaso sem machucar a raiz. Vamos ver se eu consigo esse fenômeno aqui. Consegui rasgar o vaso em um lugar, vamos ver se eu consigo em outro. Para passar a raiz. Eu não sei onde está o final dela, esse que é o problema, achei. Aqui, pronto. Não quebrando a raiz junto com o plástico, tá bom, né? Que eu empurrei. Ó, saiu. Esse vaso é bom porque ele é afundado aqui.
Então daí passa ar e seca. Fora que o bom, né, do vaso transparente é que entra a luminosidade até para as raízes e até com isso seca mais rápido, né, do que um vaso de plástico que, opa, vamos parar de falar, Cristelle, presta atenção. Eu quebrei a raiz aqui, daí eu já ponho logo uma canela no corte. Isso previne de fungo, tá? Bora lá. Pessoal, como eu vivo falando, ó, é a parte que tá na esponja que apodreceu. Eu não me canso de falar, às vezes eu esqueço em algum vídeo. Aqui é apartamento. Meu cultivo de Phalaenopsis é de apartamento. Se eu colocar lá fora, eu já tentei, não vinga. Porque na época de mais sol, por mais que seja no frio, é sol demais. E aí é seco quando tá frio. E seca o ambiente, eu não posso ficar regando. Mas quem fica regando tem outras dificuldades, porque tá frio, não pode regar no frio, mas tem a vantagem de poder regar quando já tá um pouco mais quente no dia, mas se trabalha não vai conseguir. Então tudo tem vantagens e desvantagens, pessoal. Aqui eu acho que São Paulo é bom para orquídeas em geral, assim, menos as que são de lugares mais quentes. A Phalaenopsis, que gosta de mais umidade do ar, não é a rega, gente. Se vocês ficarem regando as raízes, você vai morrer. Tem que ser regar a raiz só quando ela estiver acinzentada, não estiver mais verde assim. Esverdeada também não, senão apodrece. E é essa parte gorda que leva a água para a raiz que tá dentro. Ela tá encapada na raiz. Se vocês forem ver, sai, olha a raiz aqui, bem fininha. Quando tá podre, o velame sai na mão. Eu vou tirar a esponjinha. Parece fácil de tirar, ó, tá bem podre dentro. A esponjinha eu não reutilizo. O mix eu deixo secar bem, né? Primeiro eu jogo água sanitária, daí eu deixo secar bem e guardo para replantar as minhas orquídeas terrestres. Porque eu não ponho terra pura, exatamente porque eu tenho épocas de muita chuva. E aí apodrecem as raízes das terrestres. Uou, caiu. Eu tô tirando com muita delicadeza, não sei se vocês puderam ver, mas ó, a esponja, não tem mais raiz na esponja, tá? Não tem mais, elas cresceram em volta, eu notei isso, tá? Quando eu bati o olho. Por isso que eu tô tirando a esponja. Gente, o que eu acho interessante é que cada Phalaenopsis é de um jeito. Essa talvez precise de menos rega do que outra, por exemplo, que precisa de um intervalo bem menor de regas do que, sabe? Cada Phalaenopsis é de um jeito. Às vezes não sei se é a mistura que foi feita, que dá isso. Vocês vão ter que ler as plantas de vocês. Lembrando que muitas vezes quando as folhas desidratam é porque tem poucas raízes para hidratar a planta. Quando é que isso acontece? Replante, opa, aqui eu quebrei a raiz, vou quebrar de vez. Replante refeito há pouco tempo, excesso de água, que daí apodrece raiz, mas é pouca raiz, tá? Que muitas, ou porque tá muito seco, vocês não regam há muito tempo, mas é mais isso, porque tem poucas raízes, tá? Agora eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo, porque eu já quebrei 2 raízes nessa de estar conversando com vocês. Observem bem aqui, ó. Vendo, tá bonita. A única parte que tava com podridão era mesmo onde estava esponja. Tinha quase nada, né, fora.
de novo, eu estressei a planta, por isso que é bom fazer isso na época em que ela vai dar novas raízes e folhas. Se ela tiver já dando novas raízes, é melhor, porque ela tá bem acordada, ela não tá em semidormência, por exemplo, que o processo é muito mais lento e como vai queimar a raiz, vai ficar com poucas raízes, porque não vai crescer logo, às vezes nem cresce. Então é bom fazer isso quando ela tá em fase de formar novas raízes para depois as novas folhas virem. Consequentemente, né? Aí eu vou só dar uma passada na água aqui. Está chovendo sem parar. Eu queria fazer um vídeo de tour, mas não vai ser muito bom não. Então o tour de apartamento fica para pro próximo vídeo. Mas tem plantas com haste floral. Lembra do luxo ao lixo? Aliás, desculpa, do lixo ao luxo? Tem um vídeo que eu replantei ela, que eu achei no lixo. Pois bem, tem haste floral. Essa daqui, eu pus só um isopor aqui, eu poderia ter posto mais. Pra dar altura pra ela, sabe? Tava pensando em deixar a esponja, vamos lá, depois eu vejo isso. Mas aí eu mudei de ideia, por isso que eu deixei quase nada de isopor. Aí eu vou passar aqui, que vocês podem fazer, lembra que eu falei pra vocês que eu faço? Eu dou uma girada, aí as raízes vão se instalando dentro do vaso. Aí depois eu desço ela. Mas não ficou bem onde eu queria. Vou girar mais um pouquinho. É o ferro o problema. Tá atrapalhando. Não ficou no lugar certo. Porque o ferro, o que é bom? É deixar a parte que tá tombada encostada nele, tá? Porque daí segura a planta. A parte tombada. Cadê ela aqui? Ó, tá vendo? Essa parte tá tombada. Então, eu quero segurar a planta. Os palitinhos estão atrapalhando. Pronto. Aí eles... eu acho que eu tô pensando em arrancar de vez. Melhor. Atrapalha. O que vocês precisariam fazer, gente, é cortar já a haste floral. Não deixem bifurcar, não é bom, porque ela tem que primeiro recuperar. Tem 3 hastes florais nessa aqui, gente. Que espetáculo, deve ser muito florífera. Então eu venho aqui, eu corto na base. Até que eu cortei uma folha ali, mas essa folha aqui não tá no lugar bom. Eu vou arrancar. Porque ela tá muito embaixo, aí é capaz de dar podridão por causa da folha muito encostada. Mas eu não costumo tirar folha, porque quando ela é replantada, a planta vai precisar tirar energia de algum lugar para se recuperar. E ela muitas vezes tira de uma folha mais embaixo. Quando é mais em cima tem uma coisa errada, mas quando é embaixo é natural. Pronto. Agora eu vou usar as próprias hastes aqui dela. Vou tirar isso daqui, né, pra ajudar vocês a verem. Que eu falei pra vocês, tem chovido muito. Agora, por exemplo, aí, chovendo. Tem uma raizinha que eu achei aqui no buraco. Vou tirar. Pra ela não começar já a sair do vaso. Aí agora a gente passa aqui a madeirinha. Não. Fogo, viu? Porque o buraco de pendurar tá fechado.
Foi. Só aqui já fixou bem, ó. Não pode ficar bamba, senão ela não vai formar novas raízes e folhas. Fica a dica. Ela vai queimar as folhas. Tem que começar com alto, daí descer. Quando o buraco... Muito baixo o buraco. Não dá, tem que ser na lateral mesmo. Quando o buraco tá mais baixo, o segundo passa primeiro o mais alto. Tem que ser aqui mesmo. Não segura nada isso. Teria que ser aqui. No mesmo buraco, às vezes dá pra passar, viu? É, vai ser no mesmo. Não vai segurar nada. Pronto, desculpa. Aí a gente vem aqui, completa com um pouco de isopor, que é reciclado, tá? Eu não compro isopor de jeito nenhum. É muito poluente, leva séculos para se decompor. E é muita, assim, ignorância da nossa parte, caiu todo o substrato no chão. Achar que a gente vai ficar vivo até se decompor, não é verdade. Não tem como a gente viver 300, 400, 500 anos, né? Então, assim, usar isopor comprado, gente, o isopor vai parar no meio ambiente e vai poluir. Né? Não é certo. O que falta na nossa sociedade é diminuir bem o egoísmo. O viver o momento é relativo, não é viver o momento, sair poluindo, abandonando animais, só cansar deles, ou não tá nem aí pro próximo, não é isso viver o momento. Tem muita gente que confunde as coisas. Tá, eu coloquei aqui isopor, viver o momento com respeito ao próximo e ao meio ambiente. Eu vou pegar musgo sphagnum. Gente, como em época mais úmida, vai demorar mais a secar. Em época sem sol direto, vai demorar mais a secar. Então eu vou tentar, eu até peguei em excesso, tem muito musgo sphagnum. O que é muito musgo sphagnum? É quando vai fazer demorar a secar. Pronto, acabou. Isso é quanto tempo demora pra secar. É aí que você sabe se tem muito ou se tem pouco. Não é bater o olho no replante de uma pessoa e dizer, ai, tem muito. Ah, tem pouco. Então, como é que vocês vão saber? Não sabe, né? Não conhece o ambiente da pessoa. A pessoa tem que sentir. Em quanto tempo leva pra secar. Aí agora eu pego adubo, que pode ser o bocashi. Isso eu ganhei da Jaque do Otário Fogaça na minha compra. Mas eu tô usando o adubo MCL, eu misturo ele. Dentro de 2 semanas eu vou colocar de novo. Aí depois eu posso colocar uma vez por mês. Aí quando ela tiver com bastante raizinhas novas, a cada 2 meses já tá bom. Se vocês puderem, por favor, coloquem numa trouxinha. A primeira vez eu coloco direto, mas não é para fazer isso sempre, porque senão vai aumentar a quantidade de substrato. Aí vai desregular a umidade que vocês tanto calcularam. Eu fiz um sanduichinho, tá? Eu pus o musgo sphagnum molhado, daí eu pus o adubo, e daí por cima do adubo também musgo sphagnum já molhado. E é isso. Vou tentar aqui também.
Não vão colocar. Aí se eu sentir que eu preciso de menos, eu retiro. É bom deixar fácil e não no fundo. No fundo não é uma boa. Eu não deixo no fundo. Talvez dê certo para algumas pessoas, porque o clima é mais propício a secar muito rápido, mas se eu coloco no fundo, fora que eu não vejo. E é claro que se vocês pegam um vaso mais raso, vai secar mais rápido. Porque às vezes a gente molha achando que tá seco e não tá. Porque tá fundo, não tá vendo. Então, de novo, é uma branquinha. Minha bateria tá no fim. Eu vou lá devolver ela onde ela estava. É isso aí, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem dos novos vídeos e divulguem para me ajudar a fazer o canal crescer. Tchau! Vou ter que fechar aqui, porque a bateria já era. Beijos do Maxi para vocês!